Eu nunca fui um cara de ir muito pro cinema, até porque nem tem na minha cidade, então se eu quiser assistir um filme nas telonas, eu tenho que me deslocar pra cidade vizinha, que apesar de não ser tão longe, eu sou preguiçoso, né, velho? É difícil. Inclusive, eu nem consigo conceber direito a ideia de que tem gente que mora perto do cinema e vai a pé. E se esse for o seu caso, meu amigo, saiba que hoje eu conheci a inveja. E já fazia tempo que eu não ia ver um filme com um verdadeiro entusiasmo, assim, sabe? Tipo, cara, que vontade de assistir essa obra. Pra vocês terem uma noção, a última vez que eu fui foi pra ver Minecraft com minha sobrinha. E Minecraft. Na real, parando pra pensar, todas as vezes, ou pelo menos a maioria das vezes que eu fui pra cinema, eu nunca fui por iniciativa própria, eu sempre era convidado, e geralmente era um filme ok, eu tava com vontade de assistir, mas não era, nossa, que vontade de ver essa obra audiovisual. Era só um filme legalzinho que, tipo, ok, eu assisto, tá ligado? Mas recentemente aconteceu algo que me fez ter mais essa vontade, sabe? Esse fogo verdadeiro de ir, inclusive de tomar a iniciativa pra ir até lá, que foi Demon Slayer Castelo Infinito, ou Kimetsu no Yaiba Infinity Castle. Infinity Castle, é isso mesmo? Bom, pra adiantar, eu sou muito fã de Demon Slayer e eu sei que muita gente critica por ser, entre aspas, uma obra rasa, genérica e sei lá o que, mas eu sinceramente acho que isso não seja tão verdade, e mesmo que seja, a obra pra mim ainda funciona muito bem. Há um argumento aí que o pessoal diz que ele poderia ser muito mais complexo, bem trabalhado, porque ele tem um universo bem interessante, mas sinceramente, cara, pra mim tá bom do jeito que é. A complexidade que o Demon Slayer me entrega já é o suficiente, porque eu sinto que é uma obra que foi feita pra ter o começo, meio e fim, saca? Diferente de muita coisa de hoje em dia, que, tipo, parece que tem um começo ali bem desenhado e depois vai ser no improviso, freestyle total. A exemplo disso, a gente tem, sei lá, o final de Jujutsu Kaisen, que foi recente, que o autor começou a chapar o coco no encerramento do mangá e muita gente não gostou disso. Mas assim, isso por si só pelo fato de eu gostar bastante de Demon Slayer, me motivaria a ir ao cinema, mas teve outra coisa, outra característica bem marcante desse anime, que é um ponto fundamental pra ele ser o sucesso que ele é. Eu estou falando da animação. Irmão, a qualidade das lutas desse anime é loucura, é coisa de maluco. E com certeza é uma das melhores animações de anime da atualidade, assim, tipo, disparado. Talvez uma das melhores de todos os tempos. Eu acredito sinceramente nisso, tá? Eu acho que é uma das melhores animações no que diz respeito à qualidade ali, à fluidez e detalhes nos frames. Pra mim, é um dos melhores de todos os tempos. Eu sempre fico embasbacado quando vejo uma luta de Kimetsu. E sim, eu parei o vídeo só pra falar embasbacado, é uma palavra muito boa. E com tudo isso em mente, eu fui juntando as coisas. Pô, Demon Slayer é um anime que eu gosto, tem uma história que eu gosto, e mais ainda, tem essa animação insana. Imagina ver isso no cinema, deve ser uma experiência absurda. Eu não poderia estar mais certo. A experiência de ter assistido isso numa tela gigantescas, com um som de cinema, foi absurda. Agora, sobre a história do filme em si, eu confesso que já tinha tomado alguns spoilers, não do filme, né, necessariamente, mas do mangá. Agora eu vou citar algumas coisas que acontecem no filme, então vai ter spoilers e você foi avisado. O filme já começa numa loucura, com eles caindo dentro do Castelo do Infinito, e apesar de eu já saber que o filme teria mais foco na luta do Zenitsu contra o Kaigaku e do Akaza contra o Tomioka e o Tanjiro, eu não esperava que os outros Hashiras ainda teriam muito destaque, principalmente nesse começo, né, onde a gente vê eles enfrentando os Onis dentro do castelo. E assim, cara, é sempre muito foda ver os pilares em ação, porque eles são muito carismáticos, as respirações também são muito bonitas de se ver, né, é top demais. Aqui eu só senti falta do Gold, né, o Gold Shingoku, e infelizmente eu acho que eu vou sempre sentir falta dele. Incendeie o seu coração. Supere os seus limites. A primeira luta importante que acontece no filme é entre a Shinobu e o Doma, no qual o final é bem triste e bem pesado mesmo. Chega a dar um desconforto ver o que acontece com ela, porque pra quem não tá ligado, ela é literalmente absorvida pelo Doma, e o Doma passa a mão na cabeça dela assim. Ah, nossa, é muita aflição, velho, sei lá. Aliás, essa é uma característica de Demon Slayer que eu gosto demais também, velho. Os Onis serem extremamente fortes e roubados. E a autora, ela não tem medo, cara, de matar os personagens importantes, ou até mesmo ferir gravemente eles, fazendo com que cada vez que ocorre uma luta, a gente fica meio tenso, porque a gente sabe que o personagem ali, né, o espadachim que tá lutando, ele pode morrer, perder um braço, perder um olho, ou às vezes até os dois. E mesmo que isso não necessariamente aconteça, no mínimo o caçador vai sair todo destruído da luta. E no caso da Shinobu foi ela ir de base de fato, e como eu falei, foi muito desconfortável ver, né? Tipo, no mangá já é estranho, mas se você vê a imagem, essa animação, o impacto gráfico é muito maior, velho, é muito estranho. Shinobu, nesse grupo gostamos da Shinobu. Enfim, a próxima grande luta é o Zenitsu versus Kaigaku, que é muito, mas muito foda também, e com certeza uma das lutas mais esperadas do anime. Mas aqui, cara, eu já vou começar a dar umas críticas já a esse
desse filme, que é a minha maior crítica sobre o filme em si, eu já vou começar falando sobre ela agora, que são os flashbacks. Então, esse filme ele tá repleto de flashbacks, até porque a gente não sabe a história, né? Por exemplo, do porquê o Zenitsu ficou com tanta raiva do Kaigaku, e isso precisa ser explicado de alguma forma, e a forma é que eles encontraram flashbacks, né? Mostrando a relação do Zenitsu, do Kaigaku e tal. Isso também aconteceu com a Shinobu e o Doma, né? Porque o Doma matou a irmã da Shinobu, e a irmã da Shinobu era uma Hashira, que disse pra Shinobu quem derrotou ela e tal, enfim, tem toda essa lore, mas de forma geral o flashback não é um problema em si, e sim quando ele é introduzido, que na maioria das vezes é no meio das lutas. Sim, tá rolando a luta ali na moral, aí do nada um fica olhando pro outro e dá um flashback e conta a maior história, tá ligado? E essa é a minha maior crítica, né? Eu acho que eles poderiam utilizar de forma mais eficiente esses flashbacks como um todo. Literalmente nas 3 lutas que aconteceram aqui, eles utilizaram esse recurso. Uma solução que eu consegui pensar pra isso foi, sei lá, colocar os flashbacks já logo de início e depois começar a luta sem muitas interrupções, mas não é bem isso que acontece, como eu já falei, né? A luta começa, um fica olhando pro outro, acontece o flashback, depois volta pra luta, depois vai pro flashback de novo. Enfim, isso aí eu achei meio paia, mas eu acho que essa é a minha única crítica ao filme mesmo, porque o resto tá tudo muito bom. Voltando pra luta do Zenitsu contra o Kaigaku, a luta em si, como eu já falei, é muito boa, muito bem animada. Muita gente reclamou pelo fato dela ser curta, o que pra mim não é um problema, na real. Eu gosto até dela ser curta, que é bem mais objetiva, né? Assim como foi no mangá também. No mangá, essa luta é extremamente rápida, tá ligado? Inclusive, aqui eles conseguiram até aumentar mais a duração dela, né? Colocando mais detalhes e coisas do tipo. E na minha opinião, antes deles fazerem assim do que fazer um negócio arrastado. E cara, ver o Zenitsu de olhos abertos é aura demais. E mais do que isso, ver ele fazendo a inspiração da 7ª forma que ele mesmo criou, cara. Absurdo, cinema, absoluto cinema. E agora vamos falar da última e principal luta do filme. Tanjiro e Tomioka versus Akaza. Cara, eu já gostava do Akaza, tá? Com certeza ele já tava assim nos meus top 2 Onis favoritos, mas aqui definitivamente ele se tornou o meu principal, assim, o meu xodó, velho. Como todos os personagens, ou pelo menos a maioria de que mesmo tem uma história trágica, não foi diferente com a Akaza, né? Nos flashbacks a gente viu que ele tinha que cuidar do pai dele, o pai dele morre, ele é meio que adotado por um mestre de artes marciais, esse mestre de artes marciais tem uma filha, o Akaza começa a cuidar dessa filha também, essa filha pede o Akaza em casamento, só que na hora que eles vão, tá tudo muito perfeito, eles vão se casar, um dojo rival vem e envenena a água, matando aí a futura esposa do Akaza e também o pai da futura esposa do Akaza, o que é muito pai. Aí o Akaza fica totalmente desamparado, o Muzan vem e faz a mente dele e transforma ele em Olin, inclusive apagando as memórias dele, né? Ele nem sabe por que ele quer ser forte, ele só quer ser forte, foda-se. Mas o que é maior do que a história trágica dele, com certeza, é sua força. O Akaza nesse filme, irmão, ele é muito forte, não só nesse filme, né? Mas no mangá como um todo, o bicho é muito OP, cara. Ele é muito OP. Tanto é que o Tanjiro e o Tomioka não vencem ele, exatamente, né? Ele meio que se deixa perder, porque ele literalmente perdeu a cabeça, literalmente, mas ele continuou vivo, cara. Eu falei, caraca, que porra que tá acontecendo? Ele olhando assim, tipo, virando a cabeça, só o pescoço é meio creepy, mas assim, é bizarro ver que ele não morreu. Ele tem essa habilidade, digamos assim, que o Muzan tem também, né? Que só morre pro sol, né? Ou pelo menos era pra ser assim. E a animação dessa luta também é absurda, viu? O Tomioka e o Tanjiro lutando juntos é cinema. Inclusive aqui também é ressaltado o lance do mundo transparente, né? Que inclusive eu assisti dublado e lá eles falam mundo translúcido, não entendi o porquê, mas é assim que eles falam. Aí o Tanjiro corta a cabeça dele, numa animação linda, fica de ponta cabeça, absurdo demais. Mas mesmo com essa beleza estética toda, né? E a luta realmente ser meio grande, afinal esse filme tem 2h30, esse com certeza foi o combate que mais teve flashback, cara. Toda hora tinha um flashback, contou a história toda do Akaza, desde quando ele era criança, até ele ser convocado pelo Muzan. Então tem muito espaço de tela pra história do Akaza, que mais uma vez, não é um problema ter esses flashbacks, pra mim só é um problema quando eles são inseridos, tá? Ele vai perdendo um pouco o ritmo, aí depois eles vão lutando e tem mais um flashback, inclusive do próprio Tanjiro, descobrindo o que é o mundo transparente, com o pai dele, com o urso, sei lá o que. Então isso quebra um pouco o ritmo, infelizmente, mas assim, não é um defeito tão grande, tá? Porque eu ainda sinto que são flashbacks necessários, talvez isso só precisasse de uma correção narrativa de alguma forma, esses flashbacks viessem em outro momento. De qualquer forma, foi muito necessário ter esses flashbacks do Akaza pela resolução que essa luta se dá, porque a gente não entendeu do porquê que ele se deixou vencer, né? E como eu falei, o problema não é o flashback, sim, quando ele é colocado. Enfim, mano, filme muito foda, valeu demais a pena ir lá no cinema assistir essa pedrada. Eu até animei a ver outros filmes, inclusive acho que tem Telefone Preto 2 agora, que é um que eu queria assistir, um eu gostei demais. E essa foi a história do filme aí que me fez voltar pro cinema, né? A experiência que eu tive. Inclusive eu tive um amigo que foi no cinema, e quando ele tava assistindo, quando a casa foi de base, o cara gritou lá no meio: a casa caiu. Mas é isso, comenta aí se você já assistiu essa pedrada, se você recomendaria ou não, comenta sua opinião também sobre o filme aí, se você acha que eu tô louco com esse lance dos flashbacks, ou se você concorda comigo. E é nóis, mano, muito obrigado por terem assistido, eu vejo vocês na próxima aí, tchau.